7º ano, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem e preparado para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso objeto de conhecimento, nosso capítulo, o calor e suas aplicações. Vamos falar hoje da relação do calor com as mudanças de estado físico, certo? E outras informações importantes. Então vamos continuar desenvolvendo a mesma unidade de temática, matéria e energia, e a mesma habilidade, a habilidade 02. Vamos para a aula? Galerinha, a gente viu a aula passada que os corpos eles trocam calor, lembram? E a gente viu também que o corpo de maior temperatura, ele transmite calor para o de menor temperatura também. Lembram disso? Então isso também está relacionado com as mudanças de estado físico. Então elas dependem de alguns fatores relativos à temperatura, à pressão e à quantidade de energia envolvida no processo, certo? Na natureza encontram-se 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Vocês sabem disso, não é? E as mudanças de estado físico representam os 5 processos de mudança de um estado para o outro. Por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, que a gente vai ver daqui a pouco sobre eles. Então, preste atenção no exemplo. Você pega uma garrafa de água da geladeira ou uma garrafa de água congelada, certo? Obviamente com gelo, e tira ela e coloca em cima da pia ou em cima da mesa. O que vai acontecer com aquela garrafa, com aquele gelo que está dentro? Ele vai derreter, né, pessoal? Então, passando do estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido, que é a água, por causa da temperatura ambiente, certo? Porque o ar, as moléculas de calor que está rodeando aquela garrafa, certo? Vai, como o meio externo está ali e está com temperatura mais elevada, vai transmitir calor para o corpo de menor temperatura que é a garrafa. O nome dessa mudança de estado físico é a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, como está na imagem, pessoal, passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão. Ao contrário, se eu pegar um copo de água com temperatura ambiente, certo? Natural, podemos dizer assim, e colocar na geladeira, essa água vai congelar, formar gelo. Então, esse processo da passagem do líquido para o sólido é solidificação. A passagem, pessoal, do líquido, do estado líquido para o estado gasoso é chamada vaporização, certo? Quando nossas mães lavam nossas roupas, ou a gente lava a roupa, ok? Coloca para estender, certo? Aquela água que está na roupa vai evaporar por causa do calor do sol, certo? Então vai evaporar, evaporação, também é uma mudança presente na vaporização, ok? Então, passagem do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. E invertendo do gasoso para o líquido, estado gasoso para o líquido, chamamos condensação. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Tá? Aquela panela no fogo de baião de 2 de arroz, certo? Tampada, a gente percebe que criam gotículas naquela tampa, certo? Porque o gás, certo? As moléculas gasosas, por causa do calor e por causa também do ambiente fechado, ele transforma aquele gás em pequenas gotículas, certo? Então é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E a passagem diretamente do estado sólido para o gasoso é chamada sublimação. Um exemplo é uma pedrinha que muitas pessoas colocam nas roupas para conservar de traças ou alguns bichinhos que podem estragar na sua roupa. Então o nome daquela pedrinha é naftalina. Percebe que pessoas colocam lá na gaveta e com o tempo ela simplesmente some. Então ela passa do estado sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. Entenderam? Vamos falar agora, pessoal, sobre calor específico e calor latente. A gente sabe que a unidade de medida de calor é caloria, certo? Definida pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. Eu desafio vocês a pesquisarem um pouco sobre esse sistema internacional e ver as unidades de medida padrão para cada grandeza, certo? É um desafio aí. O calor específico, pessoal, também chamado de capacidade térmica mássica, é uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor recebida e a sua variação térmica. Dessa forma, ele determina a quantidade de calor necessária. Então, o calor específico é uma grandeza que determina a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama do elemento. Então, ou seja, a capacidade
de aquecer 1 grama de alguma coisa em 1 grau Celsius, certo? Calor latente e calor sensível, vamos lá. Calor latente corresponde à quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. Então, mede a quantidade cedida de calor ou recebida de um corpo. Nesse caso, sua temperatura permanece a mesma, enquanto o seu estado físico se modifica. Como a gente viu anteriormente, o estado físico. No Sistema Internacional de Unidades, o calor latente é medido em joule por quilo, certo? Joule dividido por quilo, por joule por quilograma. Entretanto, pode ser medido em caloria por grama também, ok? Galerinha, e o calor está totalmente relacionado com a dilatação dos corpos. Como assim? Vocês já perceberam que em tempos quentes ou alguma coisa aquecida, ela se torna mais maleável, mais fácil de abrir, de movimentar? Isso tem a ver, porque isso acontece, pessoal, porque o calor, certo, permite a agitação e o afastamento das moléculas, certo? Eles se afastam de si. Então, elas mostram os efeitos do calor sobre corpos, essa dilatação. Todos os corpos existentes na natureza, sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou contração térmica. Então, o calor ele permite o aumento de temperatura e o calor ele permite a dilatação dos corpos. E o frio, por exemplo, ele permite a contração. Como vocês estão vendo aí nessa imagem da direita, pessoal, a esfera metálica fria ela passa, certo, facilmente nesse anel aí. Estão vendo? Já a esfera metálica aquecida não conseguiu, até dobrou essa haste, até de tanto forçar não conseguiu passar, porque ela foi aquecida e as moléculas se afastaram, se agitaram e dá a impressão, ou acontece mesmo, que ela fica maior, está mais dilatada, certo? Então não conseguiu passar na abertura. Então os corpos, ao sofrerem variação na sua temperatura, têm suas dimensões alteradas, devido à variação na agitação das moléculas. O que acontece com o corpo quando aumentamos a sua temperatura, pessoal? Ele se dilata, então ele aumenta um pouco, certo? O seu tamanho, sua circunferência, ok? Nas suas dimensões. O que acontece com o corpo quando diminuímos a sua temperatura? Ele se contrai, então ele não se dilata. Um exemplo disso, pessoal, não sei se vocês já viram, já presenciaram, pessoas que mexem com encanação, certo? Vão trocar uma encanação, e chega em uma parte que aquele cano ele tem o mesmo diâmetro do outro, certo? E não cabe. O que o pessoal faz? Faz a chamada bucha, podemos dizer assim. Aquece aquele cano, ele fica maleável, certo? E, como ele fica maleável, ele pode dilatar, aumentar de tamanho da sua circunferência, dando para colocar aquele outro cano encaixado, certo? Ele faz uma abertura, o pessoal chama bucha, então esquenta e dá para encaixar. Interessante, não é? É importante a gente saber que cada material possui um coeficiente de dilatação diferente. Então, é diferente o grau de temperatura que é necessário para aquele corpo, aquele objeto, aquele corpo se dilatar. A água, graças às ligações que ocorrem na água no estado sólido, o volume se comporta de maneira diferente, alcançando o maior nível aos 4 graus Celsius. Como vocês estão vendo aí, essa pequena tirinha aí, o rapaz, o homem está dizendo que não consegue desatarrachar esta porca. Eu consigo. Foi que o homem fez a ideia brilhante. Ele aqueceu a porca. Aquecendo a porca, ela dilatou, certo? E fez uma folga entre a porca e a rosca, o parafuso, certo? Ela aqueceu e ficou mais fácil de tirar. Vamos falar um pouco sobre a dilatação dos gases, pessoal. Como assim, professor? Os gases se dilatam? Sim. Para que os balões possam levantar voo, como vocês estão vendo aí, o gás que preenche o seu conteúdo deve ser aquecido. A expansão volumétrica é tão intensa que a densidade do gás dentro do balão torna-se menor, porque com o gás aquecido, certo? O ar torna-se mais leve, menos denso. Então, a densidade do gás dentro do balão torna-se menor que a densidade do ar da atmosfera. Por isso que faz ele voar, certo? Flutuar. Então, as moléculas bem mais afastadas, pessoal. A pressão do gás ele está totalmente relacionado e provoca o choque das partículas, certo? Daquele gás. E o gás aquecido, como é no interior do balão, como eu falei, ele deixa o ar mais leve, ou seja, menos denso. Vamos falar agora sobre o gelo e a vida em regiões geladas. Alguns de vocês tiveram vontade ou curiosidade de ir no Polo Norte, por exemplo, ou na Antártica? A fase sólida, gelo da água, é menos densa do que a fase líquida, pois o espaço entre as moléculas da água está
enquanto o gelo é maior que o espaço entre as moléculas de água líquida, certo? Sendo menos denso, o gelo flutua na água. É isso que acontece com as calotas polares lá no Polo Norte, por exemplo. Nos locais em que o ar é muito frio, esse gelo que se forma na superfície da água atua como isolante, dificultando que a água abaixo se congele. Isso permite a sobrevivência de organismos aquáticos em regiões frias. Então, facilita essa vida. Então, é muito interessante como o nosso planeta ele é desenvolvido, certo? Cada região, e aqueles animais se desenvolvem conforme o ambiente. Então, pessoal, nossa aula hoje se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham despertado curiosidade sobre a influência do calor nos corpos, as trocas de calores, as mudanças de estado físico. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Quem quiser, façam aquele desafio que eu propus a vocês. E até a próxima aula e bons estudos.